Olha, vamos falar novamente do caso brutal que aconteceu no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. É sobre o corpo de um bebê, ainda com um cordão umbilical encontrado morto por um morador num terreno baldio. O bebê do sexo feminino estava dentro de uma sacola plástica. Olha as imagens aí. Olha as imagens do local onde o bebê foi encontrado dentro de um saco plástico. E então, a polícia começou as investigações aí no local, no mesmo dia. E nós já temos novidades. Agora há pouco, o repórter Marcos Couto conversou com a delegada Tereza Simoni sobre este caso. Tem novidades, detona na tela. Um crime que chocou a população sergipana. A mãe que cometeu um crime contra o próprio filho. Aquele bebê que foi encontrado abandonado, jogado em via pública no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, na última segunda-feira, dia 22 de agosto. Ela resolveu se entregar após um disque denúncia. A delegada de polícia, Tereza Simoni, coordenadora do DHPP de Sergipe, traz os detalhes. Arrependimento da mulher? Então, ela se mostrou arrependida, sim, chorava muito no seu depoimento, que foi prestado hoje perante a delegada Luciana Pereira. Nós chegamos até essa senhora através de um disque denúncia, que pormenorizou detalhes do acontecido e a delegada, então, com sua equipe, conseguiu localizar essa mãe e ela veio prestar depoimento no dia de hoje. Então, significa dizer o seguinte, que ela confessou ter cometido crime. Agora, como tudo aconteceu, doutora? O que foi que ela relatou ponto a ponto? Ela relatou que em dezembro do ano passado ela descobriu que estava grávida de um homem casado. Esse homem casado também tinha uma outra amante, que, por sinal, era amiga dela, e essa pessoa começou a ameaçá-la, né? E ela aí, se sentindo ameaçada, quis abortar. Foi até o pai e, conversando com ele, ele deu uma quantia de R$ 90 para que ela comprasse um abortivo. Ela vendeu também um celular, foi até uma farmácia, comprou esse remédio abortivo, tomou, mas não chegou a abortar a criança, ao feto. E aí a gravidez continuou, sendo que na madrugada do domingo ela teve a criança dentro de um banheiro, do banheiro da casa dela. A criança caiu dentro do vaso sanitário. Ela disse que nesse momento ela desmaiou e aí, ao acordar, ela pegou a criança estava com um pouco de bolhas na boca, mas abriu os olhos e ainda fez menção de chorar. Ela deixou a criança no banheiro e foi até o quintal, pegou uma peça íntima do pai e amarrou na boca da criança para que abafasse o choro. Depois que ela viu que a criança não tinha mais movimentos e estava fria, né? Ela colocou a criança dentro de uma bolsa plástica e guardou no fundo do quintal. E só dispensando o corpo da criança na madrugada do dia seguinte, num terreno baldio, lá no Parque dos Faróis. Agora, ela chegou a relatar se foi pressionada pelo pai? Ela disse que ela quis abortar e ele consentiu, e dando, inclusive, o dinheiro para que ela comprasse o remédio abortivo. Agora, a peça íntima foi em volta do pescoço da criança. Ela disse que enfatizou isso e ressaltou que foi em volta da boca da criança para que ela não chorasse, para abafar o choro. Mas acredito que com a movimentação tenha ido para o pescoço. Mas a questão da causa-morte, só quem vai definir realmente é a perícia técnica do laudo cadavérico que vai ser emitido pelo IML.
Um crime bárbaro como esse, como ele é conceituado agora? Então, aí nós vamos aprofundar a investigação, a delegada e sua equipe, para ver se, no momento do crime, a mãe estava num estado puerperal, o que caracteriza o crime de infanticídio. Se logo após o crime, se logo após o parto, ela praticou a morte do filho em estado puerperal, que é esse estado, é uma depressão pós-parto. Ou não, se ela não estiver nesse estado, vai ser caracterizado como homicídio mesmo. E a participação do pai no crime? Então, a participação do pai e de outras pessoas, ele pode responder por tentativa de aborto consentido. Depois de ser ouvida, quais foram os procedimentos? Então, depois que ela foi ouvida, ela foi encaminhada para o IML, ela foi submetida a exame pericial, entendeu? Que constatou que realmente ela estava num período pós-parto, e depois ela foi encaminhada à maternidade Nossa Senhora de Lourdes para fazer curetagem, coisa do tipo. E sobre prisão, inquérito? Então, ela vai responder, ao inquérito policial vai ser indiciada, o inquérito vai ser encaminhado à justiça, isso normalmente. Ainda nesse momento acreditamos que não é necessário a prisão dela, o recolhimento, já que ela colaborou e esclareceu os fatos. Caso haja necessidade, o Ministério Público pode se manifestar nesse sentido. Como é que a senhora avalia o papel da imprensa e da população, que a senhora sempre tocou a questão do Disque Denúncia? Então, tanto o Disque Denúncia quanto o papel da imprensa é de fundamental importância no esclarecimento de crimes, porque quando a imprensa divulga um fato, principalmente dessa magnitude, os disques aparecem. Então, quando a imprensa divulga um fato de muita repercussão, logo em seguida, nós começamos a receber Disque Denúncia da população, que, nesse caso, foi fundamental, porque o Disque Denúncia que chegou foi muito pormenorizado e que nos levou realmente à mãe da criança. Paralelo a essa situação, também um trabalho incansável das pessoas que trabalham no DHPP. Mas a senhora atribui exatamente o que ao sucesso desse trabalho? Então, temos aí menos de uma semana desse fato e nós estamos com afinco, tentando resolver os casos, os crimes que acontecem. Pedimos a confiança da população, porque só com esse apoio, né, e com a paciência de que os crimes podem ser resolvidos e que as pessoas venham contribuir aqui, prestando depoimento, é que nós conseguimos resolver e elucidar os crimes. Delegada Tereza Simoni, muito obrigado pela entrevista, direto do DHPP de Sergipe, com a imagem de Miro Ribeiro, Marcos Couto. Voltamos ao estúdio.